Bom dia, turminha, sejam muito bem-vindos ao nosso curso técnico profissional mecânica, ok? E hoje a nossa aula, né, a nossa matéria será mecânica, galera, tá? Deveria ser desenho, mas a gente vai trocar essas aulas. Desenho vai ficar para quarta-feira, a gente faz a nossa recuperação, né, da aula de desenho e depois a gente faz a nossa revisãozinha, né, e o nosso Kahoot. E hoje, falando em mecânica, nós iremos então passar essa aula, adiantar essa aula hoje, ok? E o que a gente vai ver hoje, galerinha? A gente vai ver sistema de refrigeração, né? Continuação dele, climatização, conceitos e ciclo frigoríficos, as análises, ok? Então lembrem lá que nós já tivemos a primeira introdução, vamos fazer uma revisãozinha para relembrarmos, né? A respeito dos sistemas de refrigeração. E daí então seguimos com os próximos conceitos, galera, beleza? Então, refrigeração industrial, ciclos e aplicações, né? Nas últimas aulas a gente falou sobre o calor, né? Hoje o nosso foco, né? O resultado prático dessa transferência vai ser o frio. O frio, na verdade, não existe, né, galera? O que a refrigeração faz é remover o calor do local e rejeitá-lo para outro. Esta é a aplicação mais fascinante aí da termodinâmica que vimos. Então, a refrigeração industrial, que se diferencia, né, do ar-condicionado por ter foco em processo e temperaturas mais baixas, é essencial para a conservação de alimentos industriais, químicos e na manufatura, né? Então pense num freezer industrial lá que opera a menos 30 graus. O sistema está retirando o calor do alimento congelado e jogando esse calor para a atmosfera. Vocês já viram que os componentes básicos são os mesmos: compressor, trocador de calor, né, evaporadores e condensadores, válvulas e tubulações, ok? O coração da refrigeração, o ciclo básico, né? Então, todo sistema frigorífico, galera, seja ele simples, complexo, né, opera em um ciclo contínuo, usando um fluido chamado refrigerante. Lembrem-se lá do ciclo Rankine, né, galera, que vimos para as caldeiras. Esse é o ciclo ao contrário. Ele usa a energia, o trabalho do compressor para mover o calor do frio para o quente, desafiando o fluxo natural da segunda lei da termodinâmica, que é o quê? Lembre-se lá da segunda lei de termodinâmica, que sempre o calor quente vai para o frio, né? E quando a gente está falando aí nesse ciclo de refrigeração, a gente está brigando com essa segunda lei, né? A gente está tirando, né, o calor do frio para o quente, né, galera? Então a gente move o frio para o quente, a gente briga aí com a segunda lei, tá? Por isso que é importante a gente saber das leis, né, da termodinâmica. Vamos lá. Então, 4 componentes principais nós temos, né? O compressor, condensador, o dispositivo de expansão, válvula, né? E evaporador, ok? Então, em uma indústria frigorífica, né, o refrigerante passa por esses 4 pontos, mudando de fase, líquido para vapor e vice-versa, para realizar o trabalho de tirar o calor do produto. Refrigerante é a escolha do fluido, né? Então, o refrigerante é o fluido que absorve e rejeita o calor, galera, né, no ciclo. Ele precisa ter propriedades termodinâmicas específicas, como mudar de fase, evaporar e condensar, nas pressões e temperaturas de trabalho que nós definirmos. Então, a indústria usa vários tipos, como a amônia, né? Muito comum em grandes instalações, exigem cuidado com segurança. E os refrigerantes halogenados, como o R134. Então, a amônia, né, excelente termodinamicamente, barata, porém é tóxica, galera, né? E exige muito cuidado na manutenção. Os halogenados, né, como os frios, como o R134A, o R404A, são mais seguros para o operador, mas eles são caros e exigem, né, óleos específicos para eles, ok?
Então, um exemplo prático aí, né? Em um frigorífico gigante, quase sempre veremos tubulações de amônia. O técnico deve ser treinado para lidar com vazamentos e usar os EPIs corretos, né? Então, os erros comuns aí é misturar refrigerantes ou usar o óleo lubrificante errado. Cada refrigerante exige um tipo de óleo compatível, galera. Misturar causa falha química e quebra o compressor. Olha o cuidado que a gente precisa ter, né? Então, o evaporador é onde o frio acontece, né, galera? Então, o evaporador é o trocador de calor a baixa temperatura. É onde o refrigerante absorve o calor do ambiente refrigerado, né? Produto, o ar ou água. O refrigerante entra como líquido de baixa pressão, evapora, muda para vapor, né? Absorvendo o calor e resfriando o ambiente. Tá? O professor então trouxe aí, né, um desenho aí para a gente entender, né? Pensem que aqui então é o nosso compressor, né? Então ele entra ali baixa pressão, torna-se alta pressão por conta do compressor, rejeita o calor na área externa, volta como líquido, né, para o dispositivo de expansão. O líquido vira baixa pressão e retorna então para o evaporador. Aí assim segue esse ciclo, ok? O exemplo prático também, né, numa câmara frigorífica, o evaporador serpentina, né, tem aletas para aumentar a área de troca com ar. Se essas aletas ficam cobertas de gelo ou neve, o ar não consegue passar, o calor não é absorvido. A capacidade de refrigeração cai a zero. O técnico faz o degelo para restaurar as convecções forçadas do ar sobre o evaporador. Olá, galera. É aqui que a gente vê, que a gente fala bastante sobre as convecção forçada. Lembra lá? Nós temos a condução, a convecção. Então, aqui a gente vai começar a usar tudo isso, né? Cuidado, falha no degelo. O técnico deve inspecionar os mecanismos de degelos, o gás quente, elétrico, e garantir que o ar circule, né? Fazendo a convecção forçada, né? Beleza, pessoal? Matéria que a gente já viu, né? Então, condensador, rejeição do calor total. Condensador é o trocador de calor de alta temperatura. É onde o refrigerante, né? Agora vapor e alta pressão, sai do compressor, rejeita o calor absorvido no evaporador, mais o calor adicionado pelo compressor de trabalho, né? O refrigerante se condensa, volta para o líquido, liberando o calor total, né? Para o meio ambiente ou ar ou água, né? Em um condensador de água, a água de resfriamento deve ser limpa. Se houver incrustação nos tubos, a condução do calor falha, a rejeição do calor diminui, a pressão de condensação sobe, o compressor tem que trabalhar muito mais. Então, galera, aqui é aquela mesma situação que nós vimos, né, dentro das caldeiras, né? Cuidado com as incrustações nos tubos, né? Pode causar uma falha catastrófica, né, fazendo com que aqui nesse caso o compressor ele pode obviamente, né, ter a sua vida útil cortada pela metade e ele pode gastar aí, ter um custo muito alto de energia, né, por conta da incrustação, ok? Compressor e o consumo de energia. Então o compressor é o coração mecânico que fornece energia, trabalho, né, necessário para o fluxo. Sua função é o quê? Elevar a pressão e a temperatura do vapor refrigerante de volta ao nível necessário para condensação. Isso é feito através da compressão adiabática. Tipos mais comuns, alternativos, com pistões, dominam a faixa de até 1000 kW. E os rotativos parafuso, mais comuns em grandes capacidades. Já vimos isso também, né, galera? Já falamos a respeito aí de compressores. Nós vimos lá os compressores de pistão, nós vimos os compressores parafuso, né? Qual que é a diferença dos dois, lembram? Então nós temos o de pistão, que ele não consegue trabalhar com muito tempo, né, galera? Por quê? Porque ele tem vários componentes ali dentro, né,
da sua, da sua carcaça. Consequentemente, se ele trabalhar por muito tempo, a possibilidade desses componentes falharem é muito grande, né? Já o compressor parafuso, ele é um compressor que ele tem mais vida útil e a gente consegue trabalhar com muito mais tempo com ele, ok? Então, no compressor, né, de pistão, a manutenção envolve os pistões, válvulas e anéis. A falha no compressor é falha mecânica, desgaste, que leva a queda no rendimento volumétrico e aumento do consumo de energia. Beleza, o professor só adiantou isso aí, ok? Válvula de expansão, o estrangulamento, né? A válvula, o dispositivo de expansão, substitui o motor elétrico, ideal para o ciclo Carnot, né? Sua função é reduzir drasticamente a pressão do refrigerante líquido que sai do condensador. Essa redução de pressão causa um flash gas, né? Evaporação instantânea da parte do líquido e permite que a temperatura caia para o nível de evaporação. Então, a válvula de expansão termostática é a mais comum. Ela controla a vazão do líquido para o evaporador, para garantir um grau de superaquecimento na saída, protegendo o compressor. Se a válvula falha, o compressor pode ser inundado com pressão úmida ou a refrigeração pode cair. Beleza, galera? Bem tranquilo aqui também, né? Então, a válvula, nós temos a válvula de expansão, uma válvula termostática, né? Ela controla a vazão de líquido para o evaporador. Se acontecer qualquer falha nessa válvula, o compressor pode ser inundado, né? Então, aí a refrigeração pode cair, beleza? O que é importante a gente saber bem aqui, galera? Tá? É entender o que cada componente faz dentro do ciclo, ok? Igual lá na nossa caldeira, pessoal, tá? Nós tínhamos lá o ciclo Rankine. Então, é basicamente a mesma situação quando a gente está falando aqui em refrigerador, né? Então, o importante é vocês saberem o que cada um desses componentes fazem e atuam dentro desse ciclo. Aí nós temos a tonelada de refrigeração, galera. Lembra lá? Unidade de capacidade, né? Então, a capacidade de refrigeração de uma instalação não é medida por quilowatts, galera. No dia a dia, nós usamos a tonelada da refrigeração, o TR, né? Esse termo veio da época em que o gelo era produzido industrialmente e representava a taxa de remoção do calor necessária para congelar 1 tonelada de água em gelo em 24 horas. Beleza? Então, essa tonelada de refrigeração é a unidade que nós vamos utilizar, ok? Nós não vamos utilizar o quilowatts, vamos utilizar tonelada de refrigeração. Então, 1 tonelada de refrigeração tem mais ou menos 3,517 quilowatts, ok? Se a capacidade de refrigeração de uma câmera é de 42,1 toneladas de refrigeração e a bomba de resfriamento falha, o técnico deve calcular ou estimar se a capacidade atual com defeito é suficiente. O cálculo de rendimento e da capacidade é crucial para o planejamento da manutenção. Beleza, pessoal? Então aqui basicamente é o quê? A gente entender qual é a capacidade em que a câmera vai conseguir atuar, qual é a capacidade que ela vai atuar, ok? E verificar se as bombas, né, vão aguentar, obviamente, realizar, né, realizar esse trabalho, né? Então a gente faz essas conversões e entende se realmente, né, essas bombas vão trabalhar de forma eficaz. Indústria química, manufatura e criogenia. Então a refrigeração também é usada para processos, não só para os alimentos, né? Então lá na indústria química, a remoção do calor da reação, separação e condensação de gases. Na manufatura, resfriamento do fluido de corte em uma usinagem, ou resfriamento de um ar comprimido para remover unidades do condensador, ok? Criogenia, temperaturas extremamente baixas, menos 60 graus, para liquefação de gases, nitrogênio, oxigênio. O conhecimento da termodinâmica se aplica diretamente a todas essas áreas. Então, ao resfriar o ar comprimido, a queda de temperatura causa condensação no vapor d'água. O técnico deve garantir que o trocador de calor, ou resfriador, né,
esteja eficiente para que o condensador possa ser removido logo após o compressor, evitando o problema nas linhas de ar. Beleza? Que bem tranquilo também, né, galera? O que o professor quis passar aqui? Nós temos aí, basicamente, claro que existem outras indústrias, o professor vai falar, inclusive, a respeito disso, né? Construção civil, então nós temos várias aplicações aí que a gente consegue trabalhar quando a gente fala na refrigeração, né? Mas nós temos, fora, né, os mais comuns que a gente fala, né, que é o freezer, né, de indústrias que trabalham com aves, que trabalham com peixes, né, para fazer ou o próprio alimento, né, para fazer o resfriamento desses produtos, né. Nós temos também na indústria química, né, que é remoção do calor, reação, separação e condensação desses gases, ok? Na manufatura, que nós utilizamos bastante, né, no ar comprimido, ok? Para a remoção aí da umidade, né? E na criogenia, que é quando a gente está falando em baixíssima, extremamente baixo, né? Temperatura, nós estamos falando de menos 60 graus, galera. Quando a gente fala em menos 60 graus, existem algumas formas de você fazer isso, tá? Não é simples assim. O professor vai passar para vocês aqui como que vocês vão trabalhar, né? Principalmente aí para quando vocês precisarem montar, né, uma linha. E nessa linha aí vocês vão precisar ter uma temperatura extremamente baixa, né? Como que vocês vão trabalhar dessa forma? Mais para frente o professor vai aprofundar um pouco mais esse conhecimento, ok? Mais uma vez, o que é importante aqui, galera? Importante vocês conhecerem cada componente do ciclo, beleza? E o que cada componente, né, realiza, qual a sua atividade nesse ciclo de refrigeração, ok? Então, o diagnóstico no condensador, o problema mais comum, galera, é a pressão de condensação elevada. O condensador não está rejeitando calor o suficiente. Causa incrustação nos tubos, falha na condução, vazamento insuficiente de água ao ar, né? Falha na convecção, ou presença de gases incondensáveis no sistema. Então, o compressor precisa fazer mais trabalho para atingir a pressão de descarga mais alta. O trabalho de compressão aumenta e o rendimento cai. No evaporador... Galera, mais uma vez, vocês lembram o que é evaporador? Tá, o evaporador, quando a gente fala em refrigeração, refrigerador, tá? Mais comum, utilizado como geladeira, né? O evaporador é lá onde fica o freezerzinho lá, sabe? Que antigamente era na parte de cima, hoje já tem aqueles, né, que são na parte de baixo ali, né? Congela, mas eles são chamados de evaporador, galera, beleza? Eles que são os evaporadores, ok? Então, o evaporador, a pressão de evaporação baixa indica que o sistema não está absorvendo calor suficiente, o que é a falta de refrigerante no evaporador, né? Então, o evaporador coberto de gelo, falha na convecção, filtro de linha de líquido obstruído, ou válvula de expansão não abrindo o suficiente. Vocês lembram? Eu não acredito que não é na época de vocês, né? Mas antigamente nós precisávamos descongelar, né, esse evaporador. A gente falava, tem que descongelar ali o congelador, que a gente chamava, né? Mas é evaporador. Então a gente precisava descongelar ele. Por quê? Porque ele não era frost free, né, que a gente chama. Então ele congelava realmente, você não conseguia nem enxergar o que tinha lá dentro. Aí você precisava, pelo menos uma vez na semana, dar uma descongelada lá e tirar o restante das carnes que tinha lá, beleza? Então a capacidade frigorífica do compressor cai bruscamente, baixa pressão, pode levar à pressão subatmosférica, o que é perigo em sistema com refrigerantes halogenados. Pode entrar ar no sistema, galera. Então, um erro comum é válvula de expansão desregulada. O técnico deve medir o superaquecimento do vapor de saída do evaporador. Se estiver muito alto, a válvula está fechada demais e a capacidade é baixa. Manutenção do compressor, lubrificação e óleo, né? Então, o óleo lubrificante é essencial para reduzir o atrito, eficiência mecânica e vedar os cilindros. Então, dentro do sistema, geralmente, lubrificação forçada com bomba de óleo.
Manutenção. O óleo não deve ser diluído pelo refrigerante. O técnico monitora a temperatura e a pressão do óleo, né? Compressores de grande porte têm um trocador de calor resfriado água para manter a temperatura do óleo em níveis ideais, evitando a decomposição. Se esse trocador falha, o óleo superaquece, perdendo a viscosidade e a capacidade de lubrificar. Beleza, galera? Aqui também, mais uma vez, né, nós falando a respeito, né, do sangue do nosso equipamento, que é o óleo, né? Temos que tomar bastante cuidado. Lembra lá dos 10, 15 graus? Né? Cada 10 graus que a temperatura aumenta do óleo, ele perde aí 50% da vida útil, né? E, consequentemente, quando ele vai perdendo essa vida útil, ele perde viscosidade e capacidade de lubrificar, né? E isso que acontece lá, às vezes no carro, né? Quando a gente não faz a troca correta de óleo ou o nível de óleo está baixo e a gente não verifica, né? Isso acontece bastante. Aqui, por exemplo, nós estamos falando dos trocadores de calor, né, galera? Que é o radiador, né? Quando a gente fala em radiador do carro, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, beleza? E o que é refrigeração industrial, né, pessoal? É importante diferenciar o ar-condicionado de conforto de sala e a refrigeração industrial. Eles não são a mesma coisa, embora usem o mesmo princípio, né? A refrigeração industrial foca em processos operando em temperatura muito baixa, né? De 15 graus aí até menos 60 graus. Ela envolve, aqui deveria ser o contrário, né? Menos 60 graus até 15 graus. Ela envolve equipamentos mais robustos, muitas vezes montados no local, e exige mão de obra mais especializada. Então, um exemplo prático aí, o ar-condicionado da sala visa o conforto humano, né? Então ela vai ficar ali em torno de 22 graus. A refrigeração industrial visa o produto, exemplo, congelar peixe a menos 30 graus, ou resfriar um processo químico. Ok, pessoal? Então, é importantíssimo a gente ter essa visão, essa diferença, né? Quando a gente está falando em refrigeração industrial, nós não estamos falando sobre ar-condicionado, pessoal, né? O ar-condicionado de conforto lá que a gente tem, né? Que algumas pessoas têm, né? Em casa, né? Esse ar-condicionado, na verdade, ele é apenas, né, para manter ou para diminuir uma determinada temperatura, mas ele não trabalha de forma industrial, né? Então temos que tomar bastante cuidado. O professor vai falar, tá? Vamos se aprofundar um pouco mais a respeito de ar-condicionado, vamos se aprofundar um pouquinho mais a respeito de refrigeração industrial, ok? Mas, assim, é importante a gente ter essa diferença, né? O pioneirismo, Clarence Bursey, né? A indústria de alimentos de congelados, galera, que é uma das maiores aplicações. Teve um grande pioneiro, Clarence Bursey, né? Nos anos lá de 1910, ele observou que os peixes congelados rapidamente em temperaturas muito baixas, né? Abaixo lá de 0 graus, mantinham o sabor e a textura. Ele desenvolveu, então, o congelador de placas para congelar alimentos rapidamente. Então, o segredo de Bursey, né, descobriu o congelamento rápido, galera, né? O congelamento lento, como a da geladeira da casa, forma grandes cristais de gelo que rasgam as fibras do alimento, né? O congelamento rápido industrial, túnel de congelamento, cria microcristais, preservando a textura. Então, aqui, basicamente é o quê? Só para a gente entender como, né, obviamente foi o pioneirismo, né, quando a gente está falando aí de congelamento, né, Bursey ele percebeu o quê? Que no congelamento rápido, galera, isso que ele quis falar aqui, no congelamento rápido, quando você consegue congelar um determinado, e claro, depende do alimento, o professor vai falar isso, mas assim, nesse caso aqui é o peixe, né, então ele percebeu que quando a gente congela rapidamente o peixe, ele consegue conservar, né, o sabor, né, a textura dele. E quando a gente faz esse congelamento mais lentamente, né,
Então ele não tem o mesmo sabor. E assim, a gente usa, eu não sei se vocês, eu não sou um especialista nessa área, principalmente de alimentos, né? Mas assim, eu vi algumas vezes, já trabalhei algumas empresas, né? Que faziam esse tipo de conservar esses alimentos, né? Então, eu trabalhei numa empresa que fazia serviços para a MPM, né? Que é aí dos postos de gasolina. Aí eles tinham lá é, os, os- as coxinhas, né? Tinha, né, esse material de panificadora, produto, né, de panificadora, e eles faziam, eles tinham então um freezer industrial gigante lá, onde eles conservavam esses alimentos. Inclusive, para você entrar lá dentro, você tinha que colocar, né, uma roupa, né, um EPI lá para você conseguir se manter, senão você se congelava lá dentro, galera. Então o negócio ele é bem forte mesmo, né? Mas assim, o que eu queria dizer também é que hoje você vê bastante em indústrias de alimentos, o professor vai procurar esse vídeo aí, eu vou tentar trazer para vocês. Grandes chefes hoje, né? Eles trabalham dessa forma, eles congelam um determinado produto. Eu vi aves, eles fazendo bastante com aves, né? Então eles congelando muito rápido esse produto e depois, quando eles vão fazer mesmo o prato, né? Eles também, de forma bem rápida, eles fazem o degelo desse produto e já começam a assar ele. Eles falam que, né, tem uma categoria melhor aí para poder ter um sabor melhor. Então, mas é bem bacaninha assim o videozinho. A hora que o professor achar, ele traz para vocês darem uma olhada, tá bem? Então, o professor trouxe aqui também para vocês conhecerem um pouquinho como que é, tá ok? O congelamento em placas, galera, tá? Então, pessoal, né? Como o professor falou, apenas para a gente ter uma pequena noção aí do que vocês vão poder enfrentar, né, no trabalho de vocês no dia a dia, né? Quando vocês forem, de repente, né, partir para uma empresa multinacional aí que trabalha com esse tipo de produto, né? Aí são várias, né, galera? Várias aí que trabalham, inclusive tem muitos colegas que trabalham nessa área, né? E, e vocês vão se deparar bastante com esse tipo de máquina, né? Por isso que é importante vocês terem esse conhecimento, tá? Principalmente ali, que o professor falou do ciclo, né? De refrigeração, quais são os componentes, que é praticamente esse que vocês vão viver, né? Vocês vão ter que trabalhar fazendo manutenção, entender se cada um, qual o tipo, quais componentes às vezes estão com falhas ou não, né? Então, é basicamente isso aí. O restante é aprendizado, né? Aprendizado de dia a dia, ok? Então, um erro aí, né, é achar que o congelador é só baixa temperatura. A velocidade do congelamento é o que define a qualidade do produto. O técnico deve garantir que o sistema atinge a temperatura de menos 30 graus Celsius o mais rápido possível. Então, veja só, galera, né, qual a importância da gente, né, dos nós técnicos, né, nesse tipo de operação, ok? Nós precisamos que, mais uma vez, o professor vai falar do ciclo, que aquele ciclo de refrigeração ele seja, né, perfeito, tá? Para que não ocorra de ter falhas no meio desses ciclos, consequentemente, nós perderíamos, né, produção por causa de um ciclo mal realizado, né? Não foi realizada a manutenção correta, a preventiva, né, e a preditiva deles, não foi realizado por conta do não saber do técnico. Não pode acontecer, pessoal, né? Vocês agora já conhecem aí, tem uma bagagem bem grande, né? Já são praticamente uns técnicos formados. Ano que vem, provavelmente, vai ser mais alguns conhecimentos mais práticos, né? Para colocar realmente a mão na massa. E esses conteúdos que principalmente o professor aqui trouxe para vocês é para a vida inteira, galera, tá? Vocês trabalham, vão ver isso aqui o dia a dia de vocês na empresa, ok? E outra coisa, quando a gente fala também,
né? Vocês sabem, vocês como técnicos em manutenção ou técnicos mecânicos, estão numa empresa, vocês não vão, na maioria das vezes, não contratam uma terceirizada para ir lá e mexer fazer a manutenção dos ar-condicionados. Não, galera. Quem faz toda essa manutenção de ar-condicionado é vocês, por isso que vocês precisam saber. O professor vai passar aqui, né? Eu já deixei pronto aqui também como que a gente vai fazer essas manutenções, como que é realizado essas manutenções, que é importante também vocês terem esse conhecimento, né? Mas aqui sobre a questão, né, do congelador de placas aqui, alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida a respeito disso? Ficou claro? Ótimo, bem tranquilo, né? Você viu ali, ó, por exemplo, aqui é como se fosse a carne, né? Obviamente que ele está colocando, e aqui realmente é a carne, né? Então aqui já é... E eles congelam o mais rápido possível para manter o sabor, beleza? É isso aí, né, galerinha? Agora já está nosso intervalinho? Beleza. Então vamos sair para o nosso intervalo, beleza? Na volta nós conversamos mais a respeito desse assunto. Tchau, tchau, pessoal. Fala, turminha. Ô, meu querido. Isso aí, pessoal. Muito bom. Galera excepcional. Vocês são excepcionais. Excepcionais. Muito bom, galera. Muito bom. Pessoal, vamos então continuar, né, com o nosso conteúdo novo, ok? Beleza? Vamos seguir aqui. Então, continuando, pessoal, no aprofundamento, aplicações industriais, né? Então, a primeira grande aplicação é o armazenamento de alimentos frescos, né, pessoal? A refrigeração aumenta o tempo de vida útil. Mas atenção! Cada produto tem uma temperatura, né? Então não é tudo igual, pessoal, tá? Então quando a gente pensa lá em maçãs e peras, ele tem que ser armazenado entre 0 ou menos 1 grau, ok? Queijos, né, na cura, ficam em salas resfriadas entre 10 e 20 graus. Bananas não podem ser muito resfriadas, né? Então elas ficam aí entre 13 graus e 14 graus, ok? Um erro, galera, que o professor trouxe aqui é achar que todo alimento deve ser guardado perto dos 0 graus. O técnico deve calibrar o termostato, né? Para a temperatura exata do produto. Senão pode queimar no caso da banana, né? Ou estragar o processo no caso do queijo. Pessoal, aqui, professor, eu preciso saber todos os alimentos. Não, né, pessoal? Aqui é um exemplo que o professor trouxe para que vocês entendam, né, quais são as aplicações industriais, né? E uma dessas aplicações industriais é no armazenamento de alimentos. Claro que se vocês estiverem, né, trabalhando na linha desse processo, aí sim vocês vão precisar saber, mas daí vocês vão ter praticamente um curso lá interno, né, que eles vão trazer todas essas informações. Mas o importante é vocês saberem que existe realmente esse processo, ok? E que vocês podem atuar dentro desse processo, beleza? Aplicação 2, alimentos congelados. Aqui as temperaturas são muito mais baixas, geralmente na faixa aí de menos 18 graus a menos 23 graus. Para produtos sensíveis, como peixe, né? As câmeras operam em menos 30 graus, galera. Imagine, o técnico que faz a manutenção nesses sistemas lida com pressões de evaporação muitíssimo baixas. Então, exemplo, aí o sorvete, né? É um caso clássico. Ele é embalado a menos 5 graus, quando ainda está mole, pastoso. E depois é levado para uma sala de endurecimento a menos 30 graus. Para congelar completamente, o técnico deve garantir que os evaporadores dessa sala tenham capacidade para essa temperatura extrema, né? Então, um erro comum aí é o congelamento lento. O sistema deve ser dimensionado para congelamento rápido. Exemplo, túneis de ar forçado, ar blasts, né? Senão o produto perde qualidade. Então, galera, mais uma aplicaçãozinha aqui, né? E o professor trouxe como exemplo o sorvete, né?
não sei se vocês já viram alguma linha de produção ou fábrica de sorvete. Quando a gente está falando em produção em massa, né? Normalmente eles são pastosos, né? E depois eles vão para uma sala onde o congelamento ele é rápido, a menos 30 graus. Acho que o professor trouxe até uma... eu trouxe aqui um videozinho para vocês, olha. Pessoal, vamos lá. Claro que esse vídeo ele é feito, né, para falar a respeito do produto, né? Mas o que o professor queria que vocês observassem eram as máquinas, né, e todo esse conceito que o professor vem falando, né? A gente consegue ver bem isso ali dentro. Então pensem, galera, vocês como técnicos aí, eficientes que vão ser, né? Vocês vão ter que ter o controle completo de todas essas máquinas, galera. E a gente não está falando só do ciclo de refrigeração agora não, né? A gente está falando de todo o maquinário, né, que existe aí dentro dessa fábrica, ok? Então imagine o controle rigoroso que vocês não vão precisar ter, galera. Tá? Vocês entendem a importância, né, principalmente de vocês dentro desse ciclo, né, operacional, de operação, né, e do setor de manutenção, setor de mecânica, dentro dessas empresas, pessoal. Vocês viram ali, quando ele fala que ele só tem 2 minutos para o picolé sair, né, ali da linha de produção e ir até a refrigeração, né, para se manter daquela forma. Se isso não acontece por conta de um determinado equipamento, que ele não foi feito a manutenção correta, ou o desgaste desse equipamento não foi controlado, né, a gente não fez a preditiva. Vocês entendem o problema que isso é dentro de uma fábrica? Imagina, eles falando de bilhões de produtos, né? Então é algo assim fora do comum, pessoal, fora do comum. É isso que é importante que vocês coloquem dentro da cabecinha de vocês, né? O quê? Eu sou um técnico agora, eu sou responsável por muitas coisas, né? Então, se algo... Normalmente, né, a gente quando tem a gente compra um produto, a gente não pensa nisso. Por trás desse produto, quantas pessoas não estavam envolvidas, ok? E vocês são parte principais desse processo, principais. Quando a gente vê muito isso, pessoal, muito, quando a gente chega nessas multinacionais, o quão, né, esses técnicos, e a gente não está falando só o técnico em mecânica, mas o técnico em elétrica, em eletrônica, mecatrônica, automação, esse pessoal é requisitado o tempo todo, vocês não param, né? E muitas e muitas vezes, né, tem turnos, né? São primeiro, segundo, terceiro turno, pessoal. Então, veja a importância, pessoal. Olha o futuro, né, que estão esperando vocês. Então, quando o professor é chato em repetir, pessoal, revisem as aulinhas, né, busquem o conhecimento, vão atrás, né, de alguns assuntos. Professor, não ficou claro determinado assunto para mim, vamos discutir, vamos buscar, né, o entendimento disso aí, porque realmente, galera, é algo importantíssimo vocês, tá? Vamos continuar lá, então nós temos um outro também, uma terceira aplicação, né, que é no processo de cerveja e vinho. A refrigeração não é só para guardar, ele é usado para controlar processos químicos, galera. Um exemplo perfeito disso é a fabricação de cerveja, né? A fermentação, levedura, ok? É o exotérmica, né? Ou seja, ela gera calor, beleza? Um exemplo prático é se o tanque de cerveja esquentar demais, acima de 13 graus, galera, a levedura ela morre, né? E o processo para. O técnico mecânico usa refrigeração com serpentinas ou jaquetas, né, no tanque, para manter a temperatura controlada, geralmente entre 7 graus e 13 graus. Né? Então, o erro comum é deixar a fermentação esquentar. O técnico deve garantir que o sistema de refrigeração dos tanques estejam 100% operacional durante o processo. Tá, pessoal? Mais uma vez, professor chato, vai falar de novo. Vou falar porque isso precisa estar incrustado em vocês, né? Precisa que isso esteja realmente bem
bem claro, pessoal, bem claro, ok? O quão é importante, né, vocês terem esse conhecimento, né, para vocês conseguirem que toda parte de produção, né, todo esse ciclo produtivo que a gente chama, né, eles sejam realizados de forma eficiente e eficaz, né? E sem vocês nada disso funciona, pessoal. Vocês viram o tanto de máquina ali, vocês viram o tanto de operação que precisa, tá? E vocês que vão ser né, os detetives, né, dessas operações, vocês que vão ser os responsáveis também por essas operações. Então é bem importante esse conhecimento, né? Pessoal, então, perceberam, né, que aqui também, quando nós estamos falando sobre vinhos, né, existe todo um controle da temperatura, né, existe todo um controle dos maquinários que precisam estar de acordo para serem eficientes, que qualquer processo errado ele sai ali do seu eixo, né, e consequentemente esse produto já não vai ter a mesma, né, o mesmo sabor, né, mesma qualidade, ok? Então vejam a importância disso, galera. Tá? E quando a gente fala, a gente pode trazer toda a nossa bagagem até aqui, né? Quando a gente falou sobre as leis da termodinâmica, né? Quando a gente falou ali sobre o ciclo de refrigeração, pessoal, né? Quando a gente falou sobre manutenção de equipamentos, então vejam só como tudo isso, né, influencia, pessoal, influencia, né, no processo. E mais uma vez, quem são as pessoas responsáveis, né, para cuidar desses processos todos? São vocês, né? São vocês, pessoal. Tá? Então, pessoal, mais uma vez, né? Vocês entendem que se qualquer um desses processos aí falham, principalmente por uma falha mecânica, né? A responsabilidade é muito grande, né? Então, imagine perder um lote inteiro, né? De um vinho, de uma cerveja, que custa aí um valor bem alto, né? Então, nós precisamos, nós devemos, é o nosso dever, manter todos os equipamentos em sua funcionalidade excelente, né? Quando o professor fala lá a respeito da OEE, né, que a gente verifica a eficiência global aí da fábrica inteira, né? E pegamos uma parte lá, quando a gente fala um pouquinho a respeito do TBF, do TTR, né? Então, quando a gente fala aí sobre TPM, né, galera? É tudo isso, entendeu? A gente precisa controlar todos esses números, tá? Para verificação se realmente estamos trabalhando de forma eficiente, né? Se a nossa equipe está trabalhando de forma eficiente, se os operadores estão conseguindo, né, fazer a sua automanutenção, né, pessoal? Então, vejam só a importância, né, dessa nossa matéria mecânica em geral, né, técnica e mecânica, para essas grandes multinacionais, pessoal. Tá? Nós somos muito, muito apreciados. E com certeza vocês não vão ser diferentes, né? Beleza? Até aqui, galera, alguma dúvida a respeito aí do nosso ciclo de refrigeração, do nosso controle das máquinas? Acho que está bem tranquilo, né? Beleza, João, tranquilo, maravilha. Então vamos lá, vamos para a quarta aplicação, galera. Nós dentro, né, nós também aplicamos a refrigeração no ar comprimido, né? Então a aplicação mais comum, né, no ar comprimido, quando o compressor comprime o ar, ele esquenta muito, né? Termodinâmica, mais uma vez, e satura o ar de umidade. Então o ar quente e úmido passa por um secador por refrigeração, que é o trocador de calor. O ar resfria e a água condensa, vira líquida e é removida. Se o técnico não mantiver esse secador funcionando, a água vai para a linha de ar, né, galera?
e enferruja ferramentas pneumáticas, pistões e válvulas, tá? Então, o erro comum é não drenar o condensador do secador. O secador resfria e separa a água, né? Mas o técnico deve garantir que os drenos automáticos estão funcionando, senão a água volta para a linha. Pessoal, então quando a gente está falando, né, a respeito desses condensadores, né, dentro dos secadores, normalmente quando nós temos, né, o professor mostrou isso quando a gente está falando a respeito de ar comprimido, né? Então nós temos lá o compressor, obviamente, depois ele passa por filtros, lembram? Ele passa lá pelo secador para tirar o máximo possível, né, de água dentro desse sistema. Por quê? Porque essa água, ela causa, né, a ferrugem, né, das ferramentas pneumáticas, dos pistões. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente quando a gente trabalha com usinagem, né? E às vezes a gente trabalha com usinagem em madeira. Então a usinagem em madeira, vocês precisam, né, fazer através do ar comprimido, retirar, né, o excesso de material ali depois da usinagem, e às vezes ele está, né, úmido. Então ele acaba molhando esse material e às vezes se perde, né, bastante material por causa disso. Tem que tomar muito cuidado, dependendo, obviamente, do processo, né, galera? Mas o que mais a gente vê realmente é a questão da ferrugem, né, nas ferramentas pneumáticas, nos pistões, nas válvulas, por conta, né, da passagem desse ar comprimido, a passagem da água, né? Ou seja, o secador não está sendo eficiente, ou às vezes nem tem, então tem que tomar bastante cuidado. Importante vocês quando vocês, obviamente, forem fazer, né, desenhar uma linha, né, algo nesse sentido, vocês entenderem, né, que dependendo do processo é essencial que tenha esse secador. A quinta aplicação nós podemos fazer em construção civil, galera, né? Então é uma curiosidade que mostra o poder da refrigeração, né, em obras gigantes como barragem lá da Itaipu, né? O volume de concreto é absurdo. Então a reação de cura do concreto é exotérmica, gera calor. Se esse calor não for removido, o concreto trinca por tensão térmica, né? A solução é usar refrigeração para resfriar os componentes, areia, brita, água, antes das misturas. Em alguns casos, eles até embutem tubos de refrigeração dentro do próprio concreto, enquanto ele cura. O técnico de refrigeração, nesse caso, opera uma usina de gelo no meio da obra. Então, mais uma aplicação aí que a gente consegue, né, tá atuando seria na construção civil, né? O professor trouxe aí um exemplo que é a barragem lá de Itaipu. Então tem que tomar muito cuidado, né, se o calor não for removido, o concreto vai acabar trincando por causa da tensão térmica. Então o que eles fazem? Normalmente, né, eles resfriam esses componentes, né? A gente está falando ali de concreto, areia, brita, água, né? Então eles resfriam para que não ocorra esse tipo de trinca, né? Mas é apenas uma curiosidade, o professor trouxe para vocês entenderem, né, como é que funciona também na construção civil. Aí nós temos um parâmetro, né, como tudo, né, o COP, né, eficiência. Como medimos o rendimento, né, rendimento da refrigeração, galera? Como que a gente mede isso, né? Usando o COP, que é o coeficiente de eficácia. É a relação entre o que ganhamos, que é o calor removido no evaporador, né, que a gente vai chamar de Q aqui, né, energia útil, e o que pagamos, o trabalho do compressor, vamos chamar de W, né, energia consumida. Então a fórmula do COP é Q dividido por W, né? Então um exemplo prático é esse, por exemplo, fizemos ali, né, o nosso cálculo e o COP deu 4, significa que para cada 1 kWh de energia elétrica gasta no compressor, o sistema bombeia 4 kW de calor. Quanto maior o COP, mais eficiente é o sistema e menor a conta de luz, ok? Então, um erro comum é focar na temperatura. O técnico de manutenção moderno foca no COP. Um condensador sujo derruba o COP, pois o W, né, aumenta para o mesmo, aqui seria o nosso energia útil, né? Então a nossa energia consumida aumenta para o mesmo da energia útil, que seria o quê, né, pessoal? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Claro que não podemos, né, dispensar a temperatura, mas não é o nosso, não só focar nela, ok?
nós temos que fazer, né, esse cálculo para entender se realmente, né, essa máquina está trabalhando em sua eficácia. Se ela não estiver trabalhando em sua eficácia, alguma coisa obviamente está acontecendo dentro do sistema. Vamos procurar, vamos ver se é algum tipo de incrustação, né? Lembram-se disso? Então é tudo agora que a gente vai começar a aplicar isso, né? Aqui nós temos, né, o sistema de múltiplos estágios, galera. Então, quando precisamos de temperatura muito baixas, lá menos 50 graus, por exemplo, se usarmos um só compressor, a diferença de pressão é tão grande que a temperatura de descarga fica altíssima, né? Destruindo o óleo e as válvulas. A solução é compressão em duplo estágio. Usamos 2 compressores em série, né? Um booster de baixa e um de alta entre eles, colocando um resfriador intermediário, um intercooler, que resfria o vapor antes dele entrar no segundo compressor. Isso economiza energia, aproximadamente 10%, né, galera? E salva o compressor de alta. Tá? Erros comuns aí é tentar atingir menos 60 graus com um único compressor. Estágio simples, é mecanicamente inviável, galera, e perigoso. A manutenção exige sistemas de duplo estágio. Aqui o professor trouxe, né, essas situações para vocês entenderem, né, pessoal? Quando a gente está falando em temperatura muito baixas aí, né, a gente não trabalha normalmente com um só compressor, né? A gente precisa trabalhar com no mínimo aí 2 compressores, né? A gente chama de duplo estágio, tá? Que um compressor vai resfriar para o outro. O professor trouxe um videozinho aqui, acho que na próxima, deixa eu ver aqui. Aqui nós temos um compressor aqui de duplo estágio, né, galera? Aí esse rapaz aqui, ele vai falar um pouquinho a respeito dele. Por isso que eu falo assim, é que hoje, infelizmente, a gente não tem, né, todos esses equipamentos disponíveis, tá? Então o professor traz aí em forma de vídeo que fica mais claro para entender. Então, pessoal, só para vocês terem uma noção, né, de como que funciona um compressor de duplo estágio, né? Basicamente como o professor falou. Então ele vai trabalhar com 2 formas. Ele vai trocar, ele vai ter um trocador de calor, né, embutido, né, no compressor, aonde ele vai fazer, né, a troca de calor ali dentro e vai trazer o líquido mais resfriado, né? Então ele vai fazer já um pré-resfriamento, digamos assim, e depois sim ele faz o resfriamento completo, né? E daí ele sai para a linha, ok? Aí nós temos também o sistema em cascata, pessoal, né? Então, para temperaturas extremas ainda mais, né? Vamos já falando sobre criogenia, abaixo de 60 graus. Nem o duplo estágio funciona bem, pessoal, né? A pressão da evaporação ficaria abaixo da atmosfera. Então, nós entraríamos já no vácuo, né? O que pode sugar ar e umidade para dentro do sistema. A solução é o sistema em cascata. Um exemplo prático aí, são 2 ciclos de refrigeração separados, tá? Então, o ciclo 1 de baixa usa, né, um refrigerante, né, especial para atingir menos 70 graus. O condensador do ciclo 1 é resfriado pelo evaporador do ciclo 2, de alta. O técnico de manutenção aqui cuida de 2 sistemas em um. Erro comum é tentar usar a amônia a menos 70 graus. A pressão seria muito baixa. É preciso usar um refrigerante criogênico, né? Específico no ciclo de baixa, ok? Então aqui, mais uma vez, né, se a gente precisar, né, trabalhar já com aí, nós estamos falando de criogenia, ok? Precisarmos trabalhar com esse tipo, né, de processo aí nós utilizaríamos o sistema em cascata, que são 2 ciclos diferentes, né? Então, o primeiro ciclo, que a gente chama de ciclo de baixa, usa um refrigerante especial, né, para atingir lá menos 70 graus. Aí o condensador do ciclo 1 é resfriado pelo evaporador do ciclo 2, ok? Aí vocês vão precisar cuidar desses 2 ciclos. O professor trouxe também mais um videozinho aqui para ficar mais didático aí para vocês. Então, pessoal, né, esse é o circuito em cascata. O que é importante vocês saberem? Que são
dois ciclos diferentes, dois compressores diferentes que atuam de forma a fazer, trabalhar em baixíssimas temperaturas, ok? Mas o ciclo em si, ele é basicamente a mesma coisa, né? A única coisa é que um vai resfriar o outro, sempre. Né? A gente vai tentar resfriar o máximo possível um com o outro, ok? Beleza? Agora nós vamos entrar numa outra parte, pessoal. Vamos sair lá da parte do ciclo de refrigeração e vamos entrar na climatização, pessoal, tá? Vamos lá, não confundam, ok? Aprofundamos nosso conhecimento da refrigeração, que é a arte de bombear o calor. Lembre-se isso, refrigeração, a arte de bombear o calor. Hoje vamos aplicar isso ao que chamamos de climatização. O ar-condicionado que temos em casa é só a ponta do iceberg, né? Climatizar não é só resfriar não, pessoal. É o controle completo do ambiente, temperatura, umidade e pureza do ar, né? Então, para a indústria, esse controle é vital para os processos, né? Vamos pensar lá num data center, centro de processamento de dados. O controle de temperatura e umidade é tão crítico que se o sistema de climatização falhar por 5 minutos, os servidores podem superaquecer, milhões de reais podem ser perdidos. Não é conforto, é processo, tá? Então, achar que climatização e refrigeração são a mesma coisa. A refrigeração é o motor, o ciclo que gera o frio. A climatização é o sistema completo que usa esse motor para tratar o ar. Então, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar em data center, né? Que são esses centros de processamento de dados, por exemplo, do Google, né? O professor vai ter um videozinho, se eu não me engano, eu trouxe um videozinho também para mostrar para vocês como que isso funciona. Mas assim, é uma coisa absurda, galera, uma coisa absurda. E quando a gente está falando, né, a respeito desses processos, a gente não está falando sobre, né, é algo para deixar o ambiente geladinho. Não, é um processo, galera, é um processo isso aí. Se não tiver esse processo, realmente o sistema, né, de data center, ele vai para o beleléu, né? Então eles queimam, e isso aqui é muito... Nossa, hoje, alguns servidores, né, eles fazem tipo lá na Antártica, lá né, para poder controlar essa climatização, pessoal. Veja como é importante isso aí, hein? Aqui, o professor trouxe aqui, ó. Então, pessoal, conseguiram ter essa visão, né, desses data centers, né, pessoal? Vocês viram como que cada vez mais, né, a engenharia precisa estar trabalhando para poder controlar, né, essa temperatura, quanto que a gente tem que brigar com a segunda lei da termodinâmica, né, pessoal? Então vejam só como isso é importante, ok? Vocês viram lá que o pessoal agora já estão fazendo esses data centers tudo dentro já do mar, né, galera? Imagine. Não, o negócio é fora do comum já, ok? Então, os 3 pilares, né? Então, no mundo da mecânica, vocês não vão ouvir falar em ar-condicionado, né? Vocês vão ouvir a sigla HVAC, em inglês, ou AVAC, em português, né? Ela define os 3 pilares da climatização. Então, quando a gente está falando lá em português, né, na VAC, lá, aquecimento, adicionar calor usando resistência elétrica até caldeiras. V, ventilação, renovar o ar do ambiente, trazendo o ar de fora e filtrando. Aí nós temos o A novamente, né, que é de condicionamento. Não, daí seria o C já, né, condicionamento. Aí resfriar e o mais importante, desumidificar. Beleza? Então, um exemplo prático aí, em uma sala de cirurgia de hospital, a ventilação com filtros especiais é o mais importante para garantir a pureza do ar e evitar infecções. O resfriamento vem em segundo lugar, pessoal. Vejam só, tá? Mais uma vez, quando a gente está falando aí a respeito de climatização, a gente não está se limitando apenas, né, a deixar o ambiente mais
tranquilo, mais confortável, digamos assim, ok? Nós estamos falando aí em processos, né? Em retirada, né? Das impurezas do ar, né? E através de filtros, né? Para evitar infecções, quando a gente está falando em hospitais, né? Então, e assim, galera, hoje um técnico mecânico, um elétrico, um mecatrônico, um eletrônico, cada vez mais estão sendo necessários dentro de outros processos que não eram normal, digamos assim, né? Que normalmente a gente vê muito em operação, né, em produção, e tal. Hoje não, hoje muitos hospitais, eles estão buscando esses profissionais do mercado, né, para trazer esses tipos de soluções mais viáveis, né, galera? Assim, eu lembro que quando eu me formei, tinha um colega meu que ele trabalhava no hospital, ele era encarregado, né, da parte produtiva do hospital. Então imagine, ele trabalhava na verdade com custos, reduções de custos. O que ele fazia? Ele precisava entender, né? Porque assim, quando a gente trabalha, né, com ar-condicionado, né? é, existe um cálculo que ele é feito, né, para você entender o tamanho da sala, quantas janelas tem, quantas pessoas vão circular ali dentro, quantas portas tem, tudo isso é relevante, né? E é feito o cálculo e daí sim você traz os BTUs necessários. Ah, vou colocar tantos BTUs, vou colocar tal. Não é assim simplesmente chegar e comprar esse aqui e é ele que vai, não. Às vezes ele não suporta, ou às vezes até ele é muito, né, para estar no ambiente. Então ele fazia todo esse controle. E eu lembro assim que uma das coisas bacanas que ele fez foi ele colocou sensores, né? Em algumas portas, por exemplo, se a porta estivesse aberta, ele desligava o ar-condicionado. Então, assim, são algumas soluções que, obviamente, vocês vão ter que usar criatividade, né? E, obviamente, o conhecimento que vocês têm nesses determinados processos aí para poderem, né, tá atuando, ok? Nós tivemos o pai do ar-condicionado, né, galera? Então, esse controle aí nasceu com o Williams Kerr, né? Considerado o pai aí do ar-condicionado. Ele não estava tentando refrescar pessoas. Em 1902, uma gráfica em Nova York o contratou porque o papel absorveu umidade do ar e mudava de tamanho, estragando as impressões coloridas. Tá vendo, galera? É isso que eu falo, cada vez mais, né? Essas empresas, assim, fora do ramo que normalmente a gente atua, eles estão buscando profissionais, né, na área, assim, para poder trazer algum tipo de solução para um determinado processo ali que não está sendo correto, né? Então, o Carrier lá, né, criou uma máquina que passava o ar por sempertinas frias, né, um evaporador. Ele percebeu que ao resfriar o ar, a umidade condensa nos tubos. Ele não inventou o resfriamento, ele inventou o controle da umidade. Ele percebeu que podia controlar a umidade controlando a temperatura, né? Então, os erros comuns, o legado dele não é o conforto, galera, é o controle do processo. A indústria moderna de chips, remédios, alimentos dependem desse controle preciso de umidade. Mais uma vez, pessoal, mais uma vez, quando a gente fala em climatização, não estamos falando sobre refrescar pessoas, estamos falando sobre o controle de alguns processos, né? Que dependem, né, da umidade desse ar e o quanto que isso é importante e necessário, ok? O controle dessas etapas. Então, conforto versus processo industrial. A climatização se divide em duas grandes áreas, né? O conforto, focado no bem-estar das pessoas, escritório, shopping, casas, né? O objetivo é manter a temperatura e umidade em uma zona de conforto. E o processo, que daí é focado na necessidade, na máquina ou produto. Aqui as condições são extremas e o controle é muito mais rigoroso, ok? Então, uma sala limpa, né, para fabricar chips de computador exige um controle de pureza, filtragem e umidade, que é milhares de vezes mais rigoroso do que o ar de um shopping. O técnico que faz a manutenção em salas limpas é altamente especializado, né?
Então, o erro comum é usar um splint, né, de conforto, que é um ar-condicionado de conforto em um data center. O splint de casa não foi feito para funcionar 24 horas por dia, pessoal. 7 dias por semana, ele não controla a umidade com precisão necessária. O sistema de processo é muito mais robusto, ok? Então, prestem bem atenção. O fluido de trabalho, o ar úmido. Então, no ciclo frigorífico, né, nosso fluido era o refrigerante, lembram lá? Na climatização, o fluido que queremos tratar é o ar, galera. Mas o ar não é uma coisa só, ele é uma mistura de gases, lembram? Né? Nitrogênio e oxigênio. E o mais importante para nós, o vapor d'água. Então, um exemplo, né, a quantidade de vapor d'água no ar que define se o ambiente está seco ou pegajoso. O trabalho de climatização é, na maioria das vezes, gerenciar essa água invisível, né? Então, o erro comum é ignorar a umidade, controlar só a temperatura não adianta, galera. Um dia de 25 graus seco é confortável. Um dia com 25 graus muito úmido é abafado. Então, o técnico precisa controlar essas duas grandezas, pessoal, beleza? Aí nós temos a ciência do ar úmido, né, que é a psicometria. Vocês sabiam disso? A psicometria é o nome da ciência que estuda as propriedades do ar úmido. Você vê, que até isso tem. Nossa mistura de ar mais vapor d'água, né? Para o técnico não basta um termômetro, precisamos de uma ferramenta para medir essa água no ar, né? Então, o livro de refrigeração industrial que eu usei, que o professor usou para trazer essas informações, né, que é de Stockler e de Abarto lá, tem capítulos inteiros sobre isso. Então fica a dica aí, galera, se vocês, né, se interessarem a respeito disso, vai ter um capítulo inteiro sobre isso. Então a psicometria é o que nos permite calcular quanta água precisa tirar do ar, né, para evitar que um produto, como açúcar ou sal, empelote em um silo de armazenamento. Né, tentar fazer climatização no olho, o técnico usa instrumentos de medição, psicométricos, e a carta psicométrica para ter precisão. Galera, aqui é o seguinte, né, por conta da umidade, né, muitos produtos, isso a gente vê bastante em silos de grãos, galera. Silos de grãos, né, depois que é feita a colheita dos grãos, eles vão para alguns silos em cooperativas, né? E por conta da umidade, existe uma perda bem grande desses produtos, né? A gente vê bastante isso também, mas também no sal, no açúcar, né? Quando a gente, principalmente quando a gente tem aquele saleiro pequenininho, né? Você viu que a gente faz? Coloca até arroz ali dentro, né? Para puxar a umidade, senão ele fica tudo empelotado lá dentro, a gente não consegue, né? Colocar o sal aí na comida, né, pessoal? Então por isso que a gente coloca o arroz, porque ele consegue puxar toda a umidade aí desse sal, ok? Então aqui o professor quis trazer isso, né? E nós temos um equipamento que mede isso, que é o psicômetros. Psicômetros, eles medem isso. O professor vai trazer ali um videozinho também para vocês entenderem. Olha ali como é que é um psicômetro, pessoal. Então, pessoal, na verdade é só para que vocês, né, tenham um breve conhecimento que existe um equipamento que mede, né, a nossa umidade relativa do ar, ok? Beleza? E não é o termômetro, tá? Não é o termômetro mede a temperatura, né, pessoal? Então ali a gente precisa ter bastante conhecimento disso aí, beleza? Não vão me falar que não existe isso. Claro que como o professor falou, isso são especialidades, né? Mas assim, é bom que vocês saibam por título de conhecimento. Então, bulbo seco vezes bulbo úmido. Como medimos a umidade de forma simples? Usamos 2 termômetros. Temperatura de bulbo seco, TBS, é o termômetro comum, que mede a temperatura real do ar. E nós temos o TBU, temperatura de bulbo úmido, né? É o termômetro com a pompa, o bulbo, né, coberta por um pano úmido. O vento, a convecção, faz a água evaporar e isso resfria o termômetro, né? Um exemplo aí, se o ar está muito seco, a água evapora rápido e o TBU cai muito. Exemplo, TBS igual a 30 graus, TBU igual a 20 graus. Se o ar está muito úmido, a água não evapora, né?
e o TBU fica igual ao TBS. Então, TBS 30 graus, TBU 30 graus. A diferença entre os dois nos diz a umidade. Ok, pessoal? Conseguiram entender essa parte aqui? Então, se o ar, né, está muito seco, a água evapora rápido, correto? Lembram-se disso? Então, muito seco, a água evapora, consequentemente, ela fica mais densa, ela sobe, né? E o TBU cai, exemplo, TBS igual a 30 graus e TBU 20 graus. Se o ar está muito úmido, né, a água não evapora. Então, o TBU fica igual ao TBS. TBU, temperatura do bulbo seco. TBU, temperatura de bulbo úmido. TBS, temperatura de bulbo seco, ok? Umidade relativa. Então, a umidade relativa é o que ouvimos falar na previsão do tempo, né, pessoal? É a porcentagem de água que o ar está segurando. É a porcentagem de água que o ar está segurando, pessoal, né? Comparado com o máximo que ele poderia segurar naquela temperatura. 100% de umidade relativa significa que o ar está saturado, está cheio e não consegue segurar mais água. É o ponto lá na neblina, né? Quando a gente tem neblina, é por causa disso. Então agora, quando eles perguntarem para você, vocês sabem o que é neblina? Sim, eu sei. Neblina significa que a umidade relativa do ar está saturada, está cheia, não consegue mais segurar a água. Beleza? Então, um exemplo prático aí, né? A umidade relativa do ar 90% em Curitiba é aquele dia pegajoso, abafado, né? Quando está em 20% é o tempo mais seco, que racha os lábios, né? O ar-condicionado, ao resfriar o ar, aumenta a umidade relativa do ar em 100% dentro dele, para então condensar a água, né? Então, o erro comum é achar que o ar frio é sempre seco. Ar frio pode segurar menos água, mas ele pode estar com 100% de unidade relativa do ar, né? Umidade relativa do ar pode estar saturado, como em um dia de neblina. Beleza, pessoal? Então, tranquilo aqui, né? Deu para entender bem como é que a neblina é formada. Então, como o ar-condicionado, o splint funciona, pessoal? Né? Olha, é importante isso aqui agora, hein? Lembra que o professor falou que quando vocês estiverem lá, né, nas suas atividades normais, existe uma grande possibilidade de vocês tiverem que trabalhar, fazer manutenção desses splits, né, desses ar-condicionados, tá? Ele tem 2 trocadores de calor, né, que são os mesmos no ciclo frigorífico, né? Unidade interna, que é evaporador, e a serpentina fina, né, o ar quente da sala passa por ela. Então, é aquela que ela fica interno ali, né, dentro da casa, ok? A unidade externa, que é o condensador, é a serpentina quente, rejeita o calor para a rua. E, obviamente, é aquela parte que fica para fora da casa, né? Então, o técnico de manutenção lida com os dois. A unidade interna, evaporador, é onde se acumula o mofo e onde o filtro de ar fica. A unidade externa, que é o condensador, é onde a poeira da rua e as folhas bloqueiam o ar. Então, o erro comum aí é a unidade externa, encaixotada ou muito perto da parede. O condensador precisa de convecção forçada do ventilador, né, para rejeitar o calor. Se estiver bloqueada, a pressão de alta sobe, o copo cai e o compressor pode quebrar. Galera, veja só, por que o professor teve que falar tudo isso até agora, para a gente chegar aqui, né? Para vocês entenderem como é que funciona um ar-condicionado, ok? Então vejam só, lá de novo. Tá? Se, por exemplo, a unidade externa, né? Obviamente aquela que fica na parte de fora da casa, ela estiver muito perto da parede, ou tiver algum tipo de bloqueio ali, né? Então o condensador, esse condensador, ele precisa da convecção forçada, ele precisa de um ventilador, né? Para rejeitar o calor. Se estiver bloqueada, a pressão de alta sobe, né? O COP lá que nós vimos cai e o compressor pode quebrar, pessoal. Cuidado. E como que a gente faz a manutenção, né, pessoal? Então, manutenção chave 1, filtros de ar. A manutenção número 1, que o técnico de climatização faz, é a limpeza ou troca dos filtros de ar, pessoal, tá? O filtro é o pulmão do sistema. Ele fica antes do evaporador, da serpentina externa, né? Exemplo prático aí, se o filtro entupir de poeira, o ventilador, convecção forçada, não consegue puxar o ar. E o que acontece?
né, a capacidade de refrigeração cai, não gela o ambiente. O evaporador pode congelar, pois pouco ar passa e resfria demais. Então imagine lá que tem um cliente que reclama não está gelando, né? O técnico vai direto no gás, sempre verifique os filtros primeiro. 90% das chamadas de não gelar são apenas filtros sujos, tá? O professor trouxe aqui uma questão, claro, se fosse trabalhar com esse tipo mas assim, vale para também se vocês estiverem, né, dentro do setor de vocês lá e o rapaz do comercial liga e fala, ó, meu ar-condicionado aqui não está gelando, o que que pode ser feito? 90% das vezes, galera, é o problema no filtro, ok? Estou dizendo que é sempre, 90% das vezes é problema nos filtros. Então, manutenção chave 2, dreno entupido, né? Então, vimos que no sistema de desumidifica, né? E a água pinga na bandeja, tá? Então, a água pinga na bandeja. Essa água é coletada e levada para fora por uma mangueira ou tubo, o dreno, né? Com o tempo, a poeira, o lodo biológico, né, se acumula nessa bandeja e mangueira, né? Então, imagine lá que eles ligam, meu ar-condicionado está vazando água para dentro do quarto. Então, vocês sabem que certamente o dreno está entupido, a bandeja transbordou, né? Um erro aqui é achar que o vazamento é do refrigerante. Refrigerante é um gás. Ele não vaza água, galera. O vazamento de água condensa no ar, né? A solução é desentupir a linha de dreno. Pessoal, o líquido não, né? O refrigerante, né? Do splint, ele é um gás, galera, beleza? Então ele não vai pingar, né? O que vai pingar? Vai ser a condensação, tá? Na água e no ar, né? Condensando a água, ok, pessoal? Aí sim, então, se por exemplo ele tiver esse dreno, né? Que é essa mangueirinha que leva para fora, né? Lembra que vocês veem assim na parte externa, né? Da casa, da empresa, o que for, ela tem o ar-condicionado, ele fica ali pingandinho, né? Um líquido, ok? Então é água aquilo lá, né? É água, não é um gás refrigerante, não. Uma terceira aí chave para vocês é a limpeza das serpentinas. Então temos dois trocadores de calor que precisam de convecção e condução. Então o evaporador, o interno, se o filtro falha, ele fica sujo de poeira e mofo. O condensador, o externo, né? Fica sujo de poeira da rua, folhas, poluição. Ambos os casos bloqueiam o ar e agem como isolante térmico. A incrustação novamente, galera. Então, um exemplo prático é esse, o condensador, a parte externa. Se estiver sujo, a pressão de alta, a descarga sobe. O compressor trabalha forçado, gasta mais energia e pode quebrar por superaquecimento. Então, erro comum, lavar só o filtro, esquecer as serpentinas. A manutenção preventiva completa exige a limpeza química com produtos corretos das duas serpentinas para restaurar a eficiência de troca. Beleza, pessoal? Então aqui também, mais uma vez, né? Quando a gente falou lá em trocadores de calor, lembra que o professor falou a respeito das serpentinas, né? E como que a gente faz a manutenção, né? Principalmente a limpeza dessas serpentinas. A gente tem que tomar muito cuidado, galera, tá? Porque a limpeza, ela é feita uma limpeza química, né? Então você usa alguns tipos de produtos corretos. E se você usar um produto que não é desse sistema, acaba aí, né? Danificando esse equipamento, ok? Então tomem bastante cuidado, tá? Sempre quando forem fazer as limpezas das serpentinas, lembrando, né? Então nós temos os filtros e temos as serpentinas. Não adianta só trocar filtro, não. Vocês têm que fazer a limpeza dessas serpentinas. Vão ter que parar esse equipamento para poder realizar essa manutenção, ok? Pessoal, então fechamos aí, né, a nossa parte de ciclo de refrigeração. Fechamos também a nossa parte aí falamos aí a respeito do ar-condicionado, né? Como que ele trabalha, né? Como que a gente faz principalmente a manutenção nesse equipamento, né, galera? Então, agora eu pergunto, vocês têm alguma dúvida ou não? Tá bem claro isso? Lembre-se que o professor falou lá, né?
Lembra que o professor falou? O importante, principalmente dentro do ciclo de refrigeração, vocês entenderem o que cada equipamento faz, né? Condensador, né? Compressor, evaporador. Pessoal, não caiam na bobagem de não entenderem isso, ok? E lembrando, mais tarde nós teremos aí a nossa avaliaçãozinha sobre esse tema, galera. Então, se tiverem qualquer dúvida, né? Agora é hora da gente retirar essas dúvidas, beleza? Tá, então, ótimo, João, muito bom, obrigado. Galera, conforme a gente havia combinado, né? Agora são 11h34, nós temos aí mais uns 20 minutinhos, pessoal, tá? Para que vocês façam aquele desenho, né? Terminem aquele desenho lá. Todos aí já tem folha e régua? Foi pego já para vocês ou não? Ah, ótimo, João. Então, beleza. Então, pode iniciar, né, esse desenho que vai fazer parte aí, galera, tá? Vai fazer parte da composição da nossa nota, ok? Pessoal, espero que tenham conseguido terminar, né, esse desenho. Caso não conseguirem, façam em casa, né, entregue para a professora aí até o final dessa semana, né, pessoal? Até semana que vem, na verdade, que vamos ter um feriado, né? Para a gente finalizar essa parte aí de construção de notas, ok? Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos. Tenham um excelente dia e até quarta-feira, pessoal. Tchau, tchau.